Seja muito bem-vindo nessa agitação maluca da cidade grande. Continuamos hoje com energia e potência elétrica, a nossa segunda parte. Qualquer dúvida que você tenha, nosso e-mail institucional é um projeto do IFRN, nosso WhatsApp. E quais são os objetivos da segunda parte de energia e potência elétrica? Nós vamos fazer as aplicações práticas da relação que existe entre a energia elétrica e outras formas de energia, como por exemplo calor sensível, calor latente, energia potencial gravitacional. É uma aula que vai revisar aulas anteriores, serve como uma revisão para você também, ok? Então, só para a gente lembrar: energia, potência vezes tempo. Legal! Gente, o que é que o resistor faz? Você ainda lembra da nossa aula de leis de Ohm? Eles são elementos de um circuito que converte exclusivamente energia elétrica e energia térmica. Então agora a gente vai conectar. Vamos conectar, sabe o que, gente? Energia, potência vezes tempo com o calor, que produz o aquecimento se for calor sensível ou uma mudança de estado se for o calor latente. Lembre que no sistema internacional a energia é em joule, a potência é watt e o tempo é em segundos. E as fórmulas da potência que nós vimos: potência é tensão vezes corrente, potência é resistência vezes corrente ao quadrado e potência é tensão ao quadrado sobre a resistência. Você vai usar de acordo com os dados que forem fornecidos a você. E nessa conexão entre energia elétrica e térmica, vamos relembrar. Na nossa aula 43 de calor sensível, nós vimos que a quantidade de calor sensível é a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. E na aula 44, nós vimos que o calor que provoca a mudança de estado físico, gelo derretendo, água fervendo, é o calor latente. Ele é o produto da massa que mudará de estado físico vezes o calor latente. Só para relembrar, se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, essa quantidade de calor tem que ser em joule, a massa tem que ser em quilograma, o calor específico tem que ser em joule por quilograma vezes Kelvin. Lembrando que Kelvin tem a mesma variação do grau Celsius. Então, dizer joule por quilograma vezes Kelvin é a mesma coisa de dizer joule por quilograma vezes grau Celsius. O calor latente, joule por quilograma, e a variação de temperatura no sistema internacional é Kelvin, mas ela tem a mesma variação da escala Celsius. E o elemento que conecta caloria e joule, uma caloria tem aproximadamente 4,184 joules. Alerto você: se for usar energia, potência vezes tempo, potência em watts, tempo em segundo, energia em joule. O que vai definir se o calor vai ser em caloria ou em joule vai ser exatamente o calor específico sensível e o calor latente. Essas unidades definirão como o calor virá. Por exemplo, se o calor específico vier em caloria por grama vezes grau Celsius, ele obriga o calor sem caloria, ele obriga a massa sem grama e ele obriga a variação da temperatura sem grau Celsius ou em Kelvin. Então, o tempo todo nos exercícios a gente vai ter que tomar uma decisão. Se eu vou passar de caloria para joule, de joule para caloria. Eu vou mostrar a você a melhor forma de fazer isso. Legal? Entendeu até aí direitinho? Então, muito bem, Carlos. Ok. E lá em mecânica, na aula 22, nós vimos que tem a energia potencial gravitacional. Você lembra que a gente chegou até a deduzir a fórmula de uma potência de uma hidrelétrica envolvendo vazão? Pois é, a energia potencial, só para lembrar, é massa vezes a gravidade vezes a altura. No sistema internacional, a massa em quilograma, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Se isso acontecer, essa energia potencial gravitacional é dada em joule. Muito bem, cara, estou gostando. Chegou a hora dos exercícios agora. Então vamos lá. Começamos com o exercício maravilhoso do Enem. O que é que diz o primeiro exercício? Chuveiros elétricos possuem uma chave para regulagem da temperatura, verão até inverno, e para desligar o chuveiro. Então ele pode estar desligado
Ele pode estar na posição verão, que é menor aquecimento, água morna, ou pode estar na posição inverno, que é água quente. Além disso, é possível ainda regular a temperatura da água abrindo ou fechando o registro, passando mais água, mais vazão, ou menos água, menos vazão. Abrindo, eu vou diminuir a temperatura, está passando mais água, a temperatura não aumenta muito, né? Faça esse experimento, essa experiência na sua casa se você tem um chuveiro elétrico. E se você fechar o registro, saindo pouca água, vai aumentar um pouquinho a temperatura. Então, aumentando-se o fluxo da água, ou seja, abrindo-se o registro, a temperatura diminui. Ele quer saber por quê, gente? As alternativas, porque aumenta-se a área da superfície da água dentro do chuveiro, aumentando assim a perda de calor por radiação. Aumenta-se o calor específico da água, aumentando a dificuldade com que a massa de água se aquece no chuveiro. Letra C. Diminui-se a capacidade térmica do conjunto água-chuveiro, diminuindo também a capacidade do conjunto de se aquecer. Letra D. Diminui-se o contato entre a corrente elétrica do chuveiro e a água, diminuindo também a sua capacidade de aquecê-lo. E letra E, diminui-se o tempo de contato entre a água e a resistência do chuveiro, diminuindo assim a transferência de calor da resistência para a água. Questão bem interessante teórica. Para resolver a questão, vamos relembrar comigo. No resistor que se encontra presente no interior do chuveiro, porque a água esquenta e o resistor faz isso, converte a energia elétrica em térmica, o que é que acontece lá, gente? A energia elétrica é igual ao calor. Lembre que é uma conversão 100%, porque o resistor pega toda a energia elétrica e transforma em calor. A fórmula da energia é energia, potência vezes tempo. E a fórmula do calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Olha o que eu vou fazer agora, gente. Esse ΔT vai passar dividindo a massa. Ele poderia dividir qualquer um dos três. Eu escolhi a massa. Sabe por quê, gente? Porque a gente já viu na aula de potência que a massa dividido pelo tempo é uma vazão. Por exemplo, quilos por segundo. Então, a expressão massa sobre tempo é vazão. Então, daqui eu estou vendo que a minha potência é a vazão vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Daqui eu posso isolar a variação de temperatura e dizer que é potência dividido pelo calor específico vezes a vazão. Qual o detalhe? A potência do chuveiro é a mesma para aquela posição que você escolheu. O calor específico da água, gente, não muda, é uma propriedade da substância. Então a gente vê que variação de temperatura e vazão ficou com um tipo de relação. E que relação é essa, gente? Inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui. Então pensa comigo. O que é que foi dito no enunciado? Aumentando-se o fluxo de água, ou seja, a vazão, que é o Z, vai diminuir a temperatura. Então essa expressão que nós encontramos é só para justificar o enunciado. Mas ele quer saber por que isso acontece. Porque ao aumentar a vazão, diminui-se a variação de temperatura. A alternativa correta, gente, é a letra E. Olha o que é que diz a letra E. Pois, ao se aumentar o fluxo de água, diminui-se o tempo de contato da água com a resistência. Gente, se está passando mais água, não dá tempo a aquecer. O resistor não consegue transformar energia elétrica em energia térmica, porque a água está passando muito rápido. Por isso que aquece menos. Letra E, maravilhosa. Então nunca esqueça, gente, se você aumenta a vazão, abre o registro do chuveiro, a água esquenta menos. Ou vice-versa, se você diminuir a vazão, aumenta-se a temperatura. É assim que funciona na prática? Exatamente isso, portanto, letra E na primeira. A questão 2 também é do Enem, ela dá um gancho na primeira questão, olha só. O manual de uma ducha elétrica, que é o chuveiro elétrico, informa que seus 3 níveis de aquecimento, morno, quente e água muito quente, apresentam as seguintes variações de temperatura em função da vazão. Olha a questão anterior, né, gente? O que é que acontece com a temperatura quando a vazão aumenta? Olha aí a tabela que está vendo aí, ó. Para uma vazão de 3 litros por minuto, a variação de temperatura no morno é 10, no quente é 20 e no superquente é 30. E se eu aumentar a vazão para 6,
a variação de temperatura no morno diminui para 5, a no quente para 10 e a no super quente para 15. Bateu com a questão anterior? Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal, aquela que você calcula, que é igual ao múltiplo de 5 A, imediatamente superior à corrente máxima do circuito. Lembra que a gente já discutiu isso sobre disjuntores na aula anterior? Considere que esse chuveiro elétrico, a ducha, deve ser ligada na tensão de 220 volts. E como já sabemos, toda a energia elétrica dissipada é convertida em energia térmica na resistência. E aí é transferida para a água, que vai apresentar um calor específico de 4,2 joule por grama vezes grau Celsius. Então isso está querendo me dizer que o calor em joule, a massa em grama e a variação de temperatura é grau Celsius. E diz que a densidade da água é 1000 gramas por litro. Cada litro de água tem 1 quilo ou 1000 gramas. Ele quer saber qual é o disjuntor adequado para a proteção dessa ducha. Gente, para resolver a questão, que é um resumo da questão anterior e da aula anterior, vamos comigo. Inicialmente, conforme já dissemos na questão anterior, a vazão da água é inversamente proporcional à variação de temperatura. É por este motivo que quando a vazão dobra, por exemplo, de 3 para 6, a variação de temperatura cai a metade, tanto no morno, como no quente, como no superquente. Gente, isso é só para confirmar aquilo que a gente concluiu na questão anterior. Se você aumenta a vazão, a variação de temperatura diminui. Muito bem, mas a questão quer o que, Carlos? Note que para uma vazão da água de 3 litros por minuto, teremos uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Então, gente, para uma vazão de 3 litros por minuto, a gente tem uma variação de temperatura de 30 graus Celsius. Se você escolher a vazão de 6 litros, essa variação é de 15. Mas, Carlos, por que você está pegando super quente? Na aula anterior, eu disse a vocês que sempre você tinha que pegar a maior potência para garantir o funcionamento correto na posição de máxima potência. Por este motivo, eu estou indo direto para a maior potência, que é a superquente. Veja o que eu falei. Como a questão deseja que a ducha funcione para qualquer nível de aquecimento, você sempre escolhe o de maior potência para garantir água quente. Isto significa que devemos dimensionar o disjuntor para essa potência maior. Por isso que eu escolhi o superquente. Então, gente, os dados dessa tabela me mostram que para uma vazão de 3 litros por minuto, a variação de temperatura é 30. Ou, se eu pego uma vazão de 6, a variação de temperatura é 15. O resultado, gente, daria o mesmo. Então, vamos fazer comigo para ver. A tensão é 220 volts, a vazão de água é 3 litros por minuto. Aí vem um detalhe importante, anota aí. A água é a única substância que 1 litro equivale a 1 quilo. Então, gente, a gente não vai trabalhar com vazão. A gente sempre vai pensar assim, litros por minuto. Qual é a massa equivalente a 3 litros? 3 quilos. Qual é o tempo equivalente a 1 minuto? 60 segundos. Vamos fazer isso em todas as questões. Toda vida que aparecer vazão em litros por minuto, vou transformar litro para quilo e minuto para segundo, que é sistema internacional, tá bom? Foi isso que eu fiz. Um volume de 3 litros, tratando-se de água, tá? Equivale a uma massa de 3 quilos, que é a mesma coisa de 3.000 gramas, no tempo de 1 minuto, que é 60 segundos. Cara, mas por que você transformou em grama? Porque o calor específico é quem manda. O calor específico da água está por grama. Por isso que eu transformei a massa para grama. Ah, professor, mas não é sistema internacional? Cuidado, na calorimetria não é bem assim que funciona, não. O calor específico é quem manda, tá bom? Qual é a variação de temperatura no superquente? 30 graus Celsius. Ele quer saber a intensidade de corrente.
Vamos bem devagarinho. Você sabe que a energia elétrica é igual ao calor. A energia elétrica é potência vezes tempo. E o calor sensível, variação de temperatura, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A potência é tensão vezes corrente. Ó. Eu tenho U e tenho I. E lá vou eu, né, gente? A corrente então vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, dividido pela tensão, pelo respectivo intervalo de tempo. Olha o detalhe importante aqui, gente. Apesar da massa estar em grama, o calor específico estando por grama vai cortar grama com grama e a unidade que vai ficar para o calor é o joule. Então, mais uma vez, a massa pode ficar em grama? Sim, porque o calor específico está por grama. Quando eu multiplicar grama, corta grama. O que vai interessar é joule. Como joule é sistema internacional, já que eu trabalhei com potência vezes tempo, é só substituir os valores. Qual é a massa? 3.000. Qual é o calor específico? 4,2. Grama cortou grama, viu? Qual é a variação de temperatura? 30 graus Celsius. Graus Celsius cortou graus Celsius. Sobrou joule aqui em cima. Beleza. Embaixo, tensão é 220 e o intervalo de tempo é em segundos 60. Aí cuidado aqui, eu vou fazer um negocinho bacana. Eu vou dividir em cima por 30 e embaixo por 30. Para simplificar aqui, gente. 30 por 30 vai dar 1, 60 por 30 vai dar 2. Fica melhor, né? Ficou 3.000 vezes 4,2 vezes 1 e embaixo 220 vezes 2. Fez a continha, 3.000 vezes 4,2 é 12.600 e embaixo 440. Qual é a corrente? 28,63. Essa é a corrente de funcionamento na posição superquente. Para dimensionar o disjuntor, o que é que eu faço? Lembre comigo, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes imediatamente acima do valor que você calculou. Como o valor que eu calculei foi 28,63, eu vou pegar o disjuntor imediatamente acima de 28,63, sendo um múltiplo de 5. 30 amperes, que é a resposta. O escolhido foi o de 30 amperes. Eita, Matrix, hein, cara? Beleza, letra B de bola. E aí, gente, você gostou da questão número 2? E eu trago para você mais uma de chuveiro, para a gente treinar bastante, tá? Um chuveiro elétrico de valor nominal 5.400 watts, 220 volts, significa o seguinte, ele ligado em 220 volts, está com sua potência de 5.400 watts. Deve aquecer de 20 graus Celsius, a variação de temperatura, a água que por ele passa. Para que isso ocorra, a vazão da água deve ser. Foi dado que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Olha para mim, gente, nunca esqueça. 1 litro de água tem 1 quilo. Toda vida que ele der a densidade da água, você nem olhe, é só lembrar. 1 litro tem 1 quilo. Tá bom? Macetezinho importante. Olha o calor específico, gente, está em caloria. Pois é, a gente tem que passar para joule por causa do sistema internacional. Então, o calor específico está me dizendo que a massa é em grama, a variação de temperatura em graus Celsius, mas o calor está em caloria. E sistema internacional, lembre, uma caloria tem aproximadamente 4,184. As questões ficam mudando isso. Algumas vezes uma caloria tem 4, outras vezes tem 4,2 e até mesmo eu já vi questões que até mesmo é 5, tá? A questão diz a você. Então ele quer a vazão. Então bem devagarinho. Você percebeu que em todas as alternativas o tempo é por minuto? Então já vamos considerar que 1 minuto equivale a 60 segundos. A potência do chuveiro é 5.400. Ele quer a massa. Na realidade ele pede vazão. Só que como eu estou pegando que o tempo é 1 minuto, que é 60 segundos, eu vou achar já a minha massa em quilograma, que é a mesma coisa de litros, já que é água. Percebeu? Calor específico, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, e a variação de temperatura é 20 graus Celsius. Galera, a dúvida do aluno, eu começo fazendo energia, potência vezes tempo, ou calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura? Gente, depende dos dados.
Você tem a potência e tem o tempo. Então você vai começar a pôr energia, potência vezes tempo. Segura aí para mim para ver se é isso mesmo. Vamos calcular, Carla, a energia? Bora! Cálculo da energia elétrica. Energia, potência vezes tempo. Sistema internacional, potência em watts, tempo em segundo. Multiplicou as duas, 324 mil joules. Agora preste atenção. O calor específico está em caloria. O que é que eu vou fazer agora? Pensa, eu vou transformar a energia que está em joule para caloria para que eu possa entrar no mundo do calor. Então esse é um momento importante. Carlos, e não tem que ser sempre no sistema internacional, não? Energia, potência vezes tempo, sim. Só que quando você acha energia em joule, pode ser que você tenha que partir para o calor. Então quando você acha energia em joule e vai partir para o calor, você tem que ver se esse calor está em joule ou está em caloria. Neste caso, como o calor específico está em caloria, eu vou converter os 324 mil joules para caloria, para poder aplicar a fórmula do calor. Foi dito no enunciado, gente, que uma caloria tem 4 joules. Os 324 mil joules é a energia em caloria. Cruza aí. 4 vezes EC igual a 324 mil, 4 passa dividindo, então a energia de 324 mil joules passando para já caloria, para eu entrar no calor, é 81 mil calorias. Ora, gente, como a conversão é integral de energia elétrica em calor, calor é a energia que você já encontrou. Só que o calor é MC delta θ. E quanto é que vale esse calor? Acabei de encontrar, 81 mil. Qual é a massa? É a que você quer. Calor específico é 1, variação de temperatura é 20. Como o calor específico está por grama, a massa que você vai encontrar é em grama. Fez a continha, 81 mil dividido por 20, 4.050 gramas. Mas 1 quilograma tem 1.000 gramas. 4.000 gramas aproximadamente terá 4 quilos aproximadamente. E você lembra, gente, que 4 quilos de água equivale a um volume de 4 litros? Então me diga, qual vai ser a vazão? Se em 1 minuto passou 4 litros. Professor, mas 1 minuto não é 60 segundos? É, eu sei, só que 1 minuto, sendo 60 segundos, quer dizer que 4 litros passou em 1 minuto. Portanto, a alternativa correta é aquela que me dá 4 litros por minuto. Aqui em cima é o lance da densidade, mas nem precisa, porque você já sabe que 1 quilo tem 1 litro. A alternativa correta, letra D de dado, questão espetacular. Tá bom? Quero mandar um abraço para a galera da turma de eletromagnetismo básico, Andréa, Roberto, Israel, Ellen e Cristiane, né? Gente, questão número 4, uma questão maravilhosa, muito elogiada na UFRN na época. Realmente é uma questão belíssima, lindíssima. Nos meses de maio e junho, a temperatura cai um pouco em várias cidades do Rio Grande do Norte. Isso faz com que algumas famílias passem a utilizar o chuveiro elétrico para um banho morno. O Sr. Newton vai ao comércio e solicita do vendedor um chuveiro de pouca potência, já que ele não quer esquentar tanta água, ele quer quebrar um pouco a frieza da água. Aqui no Nordeste a gente chama disso, né, gente? Quando não esquenta muito, só quebrar a frieza. Pois está preocupado com o aumento do consumo de energia elétrica e, por conseguinte, com o aumento da sua conta mensal. O vendedor lhe oferece 2 tipos de chuveiros para a voltagem do Rio Grande do Norte, que é 220 volts. Um com resistência de 20 e outro com resistência de 10. E é por essas resistências que vai passar a corrente elétrica que vai aquecer a água. Olha que questão bonita, né, gente? Letra A. Qual dos 2 chuveiros ele deve escolher tendo em vista a sua preocupação econômica? Ou seja, ele quer escolher um chuveiro que tenha pouca potência, porque ele não quer esquentar muita água. E na letra B, após fazer sua escolha, o Sr. Newton decide estimar em quantos graus o chuveiro é capaz de aumentar a temperatura da água. A partir do diâmetro do cano que leva a água até o chuveiro, ele sabe que a quantidade de massa da água que cai em cada 1 segundo é 30,25 gramas. A gente chama isso de vazão, né?
O senhor Newton supõe como primeira aproximação que toda a energia elétrica é dissipada na forma de calor, o chamado efeito Joule, lá no resistor do chuveiro, sendo totalmente absorvida pela água. Além disso, ele ainda ouve no rádio que a temperatura na sua cidade permanece estável, na marca de 23 graus Celsius. Essa é a temperatura da água nos canos, antes de passar pelo chuveiro. Ajude o senhor Newton a fazer a estimativa da temperatura final que ele tomará seu banho quando a corrente elétrica passar pelo resistor. Foi dado que um joule tem aproximadamente 0,2 calorias e o calor específico obrigando você a trabalhar com o calor em caloria por grama vezes graus Celsius. Gente, inicialmente vamos fazer a letra A. Foi dada a tensão de 220 e duas possibilidades de resistência, dois tipos de chuveiro, um com 20 ohms e outro com 10 ohms. Eu pergunto a você, que fórmula você usa da potência quando tem tensão e resistência? Parabéns! Potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência. Aí eu pergunto a você, sendo a tensão constante, a tensão da rede da energia elétrica no Rio Grande do Norte é constante. A relação entre potência e resistência é o quê? Inversamente proporcional. Então, se eu quero uma potência menor, já que P e R é inversamente proporcional, eu tenho que escolher o chuveiro de maior resistência. Ai, professor, não entendi. Eu pensei que com mais resistência esquenta mais a água. Olha para mim, se você tem mais resistência, você dificulta a entrada da corrente elétrica. Cuidado, nunca esqueça disso, gente. Para a mesma tensão, se você aumenta a resistência, aquece menos, porque passa uma quantidade menor de corrente. A resistência é ela que aquece a água, mas ela só aquece se passar corrente. Cuidado com essa pegadinha. Para a mesma tensão, se você aumenta a resistência, acredite, a potência diminui, porque entra menos corrente para causar o aquecimento. Tem que ficar ligado nisso aí, tá? Então a resistência escolhida é a de 20 ohms, que vai ter uma menor potência. E na letra B, aliás, eu vou até calcular, essa potência, porque eu vou precisar na letra B. Ele nem pediu, mas eu vou precisar dela na B. A tensão é 220 e a resistência é 20. 220 ao quadrado dividido por 20. 220 ao quadrado, gente, dá 48.400. Dividido por 20, isso me dá 2.420 watts. É essa potência que eu preciso na letra B. Qual a temperatura final que ele tomará seu banho? Vamos pegar os dados que eu tenho. Foi dado a potência, 2.420, acabei de encontrar. A massa de água é 30,25 a cada segundo. O calor específico é caloria por grama vezes graus Celsius. A temperatura inicial é 20 e ele quer saber a temperatura final. Carlos, vou começar por onde? Energia, potência vezes tempo ou a fórmula do calor? Você tem a potência e tem o tempo. É isso mesmo. Energia, potência vezes tempo. Potência em watts, tempo em segundo, energia 2.420 joules. E aí, deixo em joules ou passo para caloria para entrar no mundo do calor? O calor específico está em caloria. A gente vai ter que transformar para caloria para poder entrar no mundo do calor e chegar na temperatura. Foi dito no enunciado que um joule tem 0,2 calorias. 2.420 tem energia em caloria. Cruze aí, Carlão. Cruzou, 1 vezes EC dá EC, 2.420 vezes 0,2, 484 calorias. Isso aqui, gente, vai ser o calor. Sim, ó, o calor específico está em caloria, e isso aqui vai ser o calor. Quer ver? Vamos calcular a temperatura final agora? O calor é a própria energia que você acabou de encontrar. E que energia é essa? 484 calorias, por causa do calor específico. Qual é a massa? 30,25. Calor específico é 1. Variação de temperatura, lá vou eu. Pego 484 e divido por 30,5. A variação de temperatura, gente, dá 16. Mas ele não pediu a variação de temperatura.
Ele pediu a temperatura final. Ora, mais variação de temperatura final menos inicial. Então você viu o detalhe? Ache a variação de temperatura primeiro e só depois você vai achar a temperatura final, porque variação de temperatura é temperatura final menos inicial. Como a variação de temperatura é 16, a temperatura inicial é 23, passa para o outro lado, temperatura que ele vai tomar o banho, 39 graus Celsius. Parabéns a essa questão lindíssima da UFRN, na época que tinha ainda questões discursivas. Questão número 5, Faculdade Albert Einstein, Faculdade de Medicina, muito parecida com a anterior, só que agora vai trabalhar com calor latente. Um recipiente contém 1 litro de água, ou 1 quilo de água, ou 1000 gramas, né? A 20 graus Celsius. Ele é colocado no interior de um forno de micro-ondas. O aparelho é ligado a uma tensão de 110 volts e percorrido por uma corrente de 10 amperes. Após 40 minutos, verifica-se que ainda resta 1/4 de litro de água líquida no recipiente. Então vaporizou, porque tinha 1 litro e agora só tem 1/4. Determina o rendimento percentual aproximado desse aparelho. Vamos pensar um pouquinho, né? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa de 1 quilo tem 1 litro, ou 1 quilo tem 1000 gramas. O calor latente de vaporização, vou precisar, 540 calorias por grama. Calor específico da água, também caloria grama vezes grau Celsius, e 1 caloria tem 4,2 joules. Como é que a gente vai achar esse rendimento? Primeira coisa, note que a água, para vaporizar, primeiramente ela precisa atingir 100. Da aula de calor latente, a gente viu que existiam temperaturas pré-determinadas para a mudança de estado. Considerando a pressão normal nessa questão, a água ferve a 100, só que ela estava inicialmente a 20. Então o calor que eu vou dar primeiro vai levar essa água até 100, calor sensível, e só depois vai vaporizar, tá certo? Segundo o enunciado, como resta 1/4 de litro de água da quantidade inicial de 1 litro, vaporizou 3/4. Se resta 1/4, foi-se embora 3/4 para completar 1 litro. E 3/4 de litros de água que vaporizou, gente, equivale a 0,75 litros de água, ou 0,75 quilogramas de água. Ou ainda, 1 quilograma tendo 1000 gramas, 750 gramas de água vaporizou. Muito bem, cara. Então, o que é que eu vou fazer? Algo muito parecido que eu fiz na aula 44 de calor latente. Então, bora. Primeiramente, eu vou pegar 1 litro de água a 20, trazer até 100. E depois que ela chega em 100, hora de mofar, ela vai mudar de estado. Só que vai mudar de estado apenas 0,75 litros, mantendo a temperatura constante. Esse primeiro calor é sensível, que você já sabe como calcula, e esse aqui é latente. Vamos revisar. Calor sensível, qual é a fórmula? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. E o calor latente? Cuidado! A massa que você vai usar aqui não é 1 litro nem 0,25. É o que mudou de estado, é o que vaporizou, que foi 0,75 litros ou 0,75 quilogramas ou 750 gramas pelo calor latente de vaporização. Olha os dados, 1 litro de água tem 1 quilo, que é 1000 gramas, e o calor específico é 1. E olha lá no calor latente agora, o volume que vaporizou foi 0,75 litros, como já discutimos, 0,75 quilogramas ou 750 gramas, com calor latente 540 calorias por grama. Carlos, por que você trabalhou com as massas em gramas? Por causa do calor específico sensível aqui e por causa do calor latente aqui. Calor específico sensível e o latente define as unidades que você vai trabalhar. A gente frisou isso muito nas aulas 43 e 44. Vamos substituir então, né, gente? Agora a massa é 1000, calor específico é 1, de quanto variou a temperatura? 100 menos 20. Para o calor latente, qual foi a massa que vaporizou? Em gramas, 750 gramas, o calor latente é 540. 1000 vezes 1 é 1000 vezes 80, dá 80.000. 750 vezes 540, 405.000. Está aí o calor total que foi necessário para que vaporizasse 3/4 litros de água, 485.000 calorias.
Gente, só que agora vai ser o contrário, porque ele quer saber informações sobre a potência do micro-ondas. Galera, preste atenção. Eu sei que uma caloria tem 4,2 joules. Esse calor que eu encontrei está em caloria por causa dos calores específicos, né? Então vamos converter. Se uma caloria tem 4,2 joules, 485 mil é só multiplicar. Então o calor total em joule, 2 milhões e 37 mil joules. Essa é a quantidade de calor que a água recebeu. Mas ela veio de onde, Carlos? Do resistor. Energia, potência vezes tempo. Qual é a potência quando tem tensão e corrente? É UI, é π, né? Então vamos substituir. U é 110, I é 10 e o tempo, sistema internacional, tem que ser em segundos. Um minuto tem quantos segundos? 60. Então 40 eu faço 40 vezes 60. Tudo no sistema internacional acha a energia em joule. 110 vezes 10 vezes 2,400. Então, a energia total fornecida pelo micro-ondas é 2.640.000 joules. Mas nem toda essa energia foi absorvida pela água. Oxe, professor, e o resistor não transforma integralmente 100% energia elétrica e térmica? Mas parte se perdeu para o meio ambiente aí, tá? A água não vai receber tudo, porque parte se perde para o meio ambiente. Então, o calor que a água recebeu foi 2 milhões e 37 mil e a energia que o micro-ondas forneceu foi 2 milhões e 640 mil. Conceito de rendimento é a parte que realmente a água recebeu pela energia total que foi fornecida. É a parte útil, aquilo que foi usado para a água. Então, dividindo 2 milhões e 37 mil joules por 2 milhões e 640 mil joules, eu encontro 0,77. Em porcentagem, é só multiplicar por 100%, 77%, letra D. E, Carlos, deu uma puxada nessa daí, né? Deu. A questão 6 vai na mesma linha de calor latente, só que agora em um sólido. Num dia de temperatura igual a 25 graus Celsius, uma forte descarga elétrica atingiu a ponta de captação central de um para-raio durante o tempo de 1,2 vezes 10 a menos 4 segundos, provocando derretimento, passagem de sólido para líquido de 400 gramas de sua massa, que é de cobre. Determina em gigawatts, anote ainda, lembra que giga é 10 a nona, a potência média aproximada dessa descarga elétrica. Deu o calor específico do cobre, 0,094 calorias por grama vezes grau Celsius. Calor latente para derreter o cobre, 49 calorias por grama. E o cobre, gente, só derrete a 1083 graus Celsius. Ele está só a 25. Então, o que é que vai acontecer nessa questão? Eu vou levar a temperatura do cobre de 25 até 1083 e quando chegar a 1083, vai fundir o cobre. Foi dado que uma caloria tem 4 joules. Então, bora comigo. Primeira coisa que eu vou fazer é semelhante à questão anterior. Primeiro eu vou elevar a temperatura do cobre de 25 a 1083, calor sensível. E depois eu vou fundir os 400 gramas de cobre, transformando em líquido. Como é que a gente faz? Do mesmo jeito da questão anterior. Calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Calor latente, massa que fundiu, que derreteu, vezes o calor latente de fusão. Qual é a massa do cobre? 400 gramas. Qual é o calor específico? 0,094. Variação de temperatura, 1083 menos 25. Vou fazer aqui, ó, tá? 1083 menos 25. Qual é a massa que fundiu de cobre? A sua massa total, 400 gramas. Qual o seu calor latente? 49 calorias por grama. Então, bora lá. Para o sensível, massa 400, calor específico sensível 0,094, diferença de temperatura 1083 menos 25. Calor latente, massa que derreteu 400 gramas, calor latente 49. Fez a continha aqui, gente? Faz a diferença e depois multiplica por 400 e 0,094, dá 39.780,8. E aqui dá 19.600. Isso me dá a quantidade de calor total de 59.380,8 calorias. De forma semelhante à anterior, entrando no mundo do joule, uma caloria tem 4 joules, é só multiplicar por 4 para transformar em joule. Quantidade de calor total
que o cobre recebeu para primeiro ir a 1083 e depois fundir, 237.523,2 joules. Com essa informação eu consigo calcular a potência do raio. Energia, potência vezes tempo, isolando a potência, energia sobre tempo. Qual é a energia? Considerando que 100% da energia elétrica do raio foi para derretimento do cobre. Então essa energia é 237.523,2 joules. Eu vou arredondar para 2,4 vezes 10 a quinta. Então, voltando, gente, isso aqui daria aproximadamente 240 mil joules. Botando em notação científica, a vírgula andando 5 casas, ficaria 2,4 vezes 10 a quinta joules. O tempo, 1,2 vezes 10 a menos 4. Agora eu consigo achar a potência. Divida 2,4 vezes 10 a 5 por 1,2 vezes 10 a menos 4. Cuidado aqui. Vou passar o 10 a menos 4 para cima. Agora vai ficar 2,4 por 1,2 é 2. E aqui, gente, conserva a base, somos expoentes. 10 a nona, que é 1 giga. Portanto, a potência do raio é 2 gigawatts. Veja, a diferença dessa para a questão anterior. Na questão anterior não tinha um aproveitamento de 100%. Ele até perguntou quanto foi o rendimento. E aqui você vai considerar os 100%, até porque não houve referência contrária no enunciado. Tudo aquilo que foi usado para levar o cobre até 1083 e derreter veio do raio. Gostei da questão, 2 gigawatts, letra D. E olha só de onde é a questão número 7. Questão do Enem. Maravilhosa. Uma das formas de se obter energia elétrica é usar uma lente convergente circular, área de um círculo, πr ao quadrado, lembra? Para concentrar os raios de sol em um único ponto, aquecendo um dispositivo localizado nesse ponto a uma temperatura elevada. Com a transformação da energia do sol em energia térmica, pode ser criado vapor d'água, que moverá uma turbina para gerar energia elétrica. Para projetar um sistema de geração de energia elétrica, a fim de alimentar um chuveiro de 2.000 watts de potência, sabe-se que neste local a energia recebida do Sol corresponde a uma intensidade de 1.000 watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado, gente, potência por área é intensidade. Esse sistema apresenta taxa de eficiência ou rendimento de 50%. Da energia do Sol, apenas 50% é transformada em energia elétrica. Foi dado que raiz de π é 1,8. Ele quer saber qual deve ser em metros o raio da lente ou raio do círculo para satisfazer os requisitos do projeto. Questão do Enem, viu, gente? Então, gente, bem devagarinho. Primeiramente, eu quero saber qual foi a potência fornecida pela lente. Para isso, vamos pensar um pouco. De acordo com o enunciado, a potência do chuveiro, que é de 2.000 watts, é só 50% da potência fornecida pela lente. Lembra que esses 2.000 watts de chuveiro, que é o que vai utilizar como energia elétrica, só é 50% da energia fornecida pela lente? Então, eu vou dizer que a potência do chuveiro é 50% da potência fornecida pela lente. Potência do chuveiro é 2.000. 50% é 50 sobre 100 da potência da lente. Passa uma divisão de 50 por 100, eu vou dividir por 50 em cima e embaixo. 50 sobre 100 é 1/2, né? Passo 2 para o outro lado. Então, gente, para que a potência do chuveiro seja 2.000, a potência da lente é 4.000. Sim, porque o chuveiro tem 50% de conversão como eficiência. Potência da lente, 4.000 watts. Com essa potência, eu consigo calcular o raio da lente. Por quê? Porque foi dito que a intensidade é 1.000 watts por metro quadrado. A potência da lente é 4.000. E a área da lente é de um círculo, πr ao quadrado. A informação que raiz de π é 1,8 eu vou usar daqui a pouco. Fórmula da intensidade, vimos isso lá nas aulas de ondas, né? Intensidade é potência sobre área. Daqui eu posso isolar a área, já que ele quer o raio. Então, passei a área para lá, o I dividindo.
Então, a área é πr ao quadrado, potência sobre I. Bem devagarinho, gente. Vou passar o π agora dividindo, multiplicando o I. R ao quadrado é potência dividido por π vezes I. Então, R ao quadrado vai ser, qual é a potência da lente? 4.000. Π está aqui. E a intensidade é 1.000. 4.000 dividido por 1.000 ficou 4 em cima. Professor, por que é que você não substitui π por 3,14? Porque ele deu a raiz de π. E onde é que entra a raiz de π aqui? Está um quadrado, tira a raiz de 4 sobre π. Também posso dizer que isso é raiz de 4 sobre raiz de π. Raiz de 4 é 2 e a raiz de π? 1,8. 2 dividido por 1,8 aproximadamente 1,11 metros. Belíssima questão, letra E. Tá vendo, gente? Foi do Enem. Questão 8, talvez a melhor questão da nossa aula. Gente, eu gostei muito dessa questão. Quase que eu coloco essa questão como revisão para o Enem na nossa playlist. Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica mensal de 2 mega, 10 a sexta, lembra? Watts por hora. Para suprir parte dessa demanda, ou seja, dessa energia aí, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidrelétrica em uma queda d'água de 15 metros de altura que tem vazão de 10 litros por segundo ou 10 quilos por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produz por mês 40 kWh de energia. Então veja, para atender os 2 MWh, eu vou utilizar uma mini usina hidrelétrica e painéis solares. Questão muito interessante. Considerando que a mini usina hidrelétrica opere por dia com 100% de eficiência, o número mínimo de painéis solares necessários para completar a demanda da comunidade seria: a água é 1 kg por litro, um mês tem 30 dias, nem precisava dizer isso, e a gravidade é 10. Então, gente, é uma questão para você fazer bem devagar. Primeira coisa é calcular a potência obtida lá na mini usina hidrelétrica. Nós vimos isso na aula de potência. Um volume de 10 litros equivale a 10 quilos, isso foi em 1 segundo, a gravidade é 10 e a queda d'água é 15. Lembra que energia, potência vezes tempo, isolando potência, energia sobre tempo. Só que essa energia, gente, envolve altura. Eita, massa vezes gravidade vezes altura. É verdade, professor. Já tem a massa? 10 quilogramas. Já tem a gravidade? 10. Já tem a altura? Tem. E já tem o tempo, que é 1 segundo. Substitui, está tudo no sistema internacional. 10 vezes 10 vezes 15 por 1. Adivinha quanto dá a potência da mini usina hidrelétrica? 1.500 watts. Mas eu quero calcular, gente, a energia mensal dessa mini usina hidrelétrica. Tem eficiência de 100%. Eu já achei a potência, que é 1.500 watts, transformando para quilowatts, porque o enunciado fala em megawatts hora, quilowatts hora, né? 1.500 watts em quilowatts é só dividir por 1.000. 1.000 watts tem 1 quilowatts, 1.500 tem 1,5. 30 dias, né? Funciona direto, 30 dias. 30 dias, gente, equivale a 30 vezes 24 horas, 720 horas. Então, preste atenção. Como ela funciona 24 horas e que é mensal, tendo a potência em quilowatts, eu preciso o tempo em horas equivalente a 30 dias. 30 vezes 24 horas, 720 horas. Faz a continha aí, né, gente? Da energia mensal dessa queda d'água. 1,5 kW vezes 720 horas. Então, gente, em um mês, essa mini usina me dá 1.080 kWh. Mas isso não é suficiente para completar o que a comunidade precisa. Acompanhe comigo. De acordo com o enunciado, a comunidade precisa mais do que 1.080. Ela precisa de 2 megawatts-hora. Observe que mega é 10 a sexta, devagarinho. Mega é 10 a sexta, então vai ser 2 vezes 10 a sexta, watt vezes hora. Só que 10 a sexta eu posso desmembrar como 10 a terceira vezes 10 a terceira. Olha o quilo aparecendo aqui. 10 a terceira é quilo, gente. E 2 vezes 10 a terceira é 2.000. Então, eu tenho 2.000 vezes 10 a terceira, ou seja, 2.000 kWh.
Lembra que deu 1080 a usina? Conclusão, os painéis fotovoltaicos vai ficar com o resto. Por quê? Porque a diferença entre o que a comunidade precisa, 2.000 kWh, que é a mesma coisa de 2 MWh, dos 1080 fornecido pela mini usina hidrelétrica, dá 920 kWh no mês. Olhe para o enunciado. Cada painel do enunciado é capaz de fornecer por mês 40. Como eu preciso de 920, a diferença do que a comunidade precisa, 2.000, do que a mini usina gera em um mês, que é 1080, como é que eu acho o número de painéis? Eu divido. Por quê? Porque eu quero saber quantos painéis de 40 correspondem a 920. A divisão é um processo de saber quantas vezes o pequeno cabe dentro do grande. 920 por 40, 23 painéis. Simplesmente extraordinária essa questão da FUVEST. Qual é a alternativa correta? B de bola. Penúltima questão da nossa aula, já se aproximando de 1 hora. Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações. Dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Neste caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere um elevador de 800 kg, quando lotado com 8 pessoas, que equivale a 600 kg. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados para esse projeto. O motor será ligado à rede elétrica, que fornece 220 volts de tensão, e o elevador deve subir 10 andares, que equivale mais ou menos a 30 metros, a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples da potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com rotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a gravidade é 10 e que o atrito pode ser desprezado. Neste caso, para um elevador lotado, qual é a potência média de saída do motor do elevador? Qual é a potência que o elevador precisa? E a corrente máxima que passa no motor. Gente, como é que uma questão dessa é feita em 3 minutos? Você viu o tamanho do enunciado? Tem muita coisa no enunciado. Pausa o vídeo, anote tudo antes de continuar, tá? Então, vou fazer um resumo para você. A massa total do elevador é 1.400 quilos quando ele está lotado, gente. É 800 quilos dele, mais 8 pessoas que correspondem a 600 quilos. Então, 1.400 quilos precisam ser transportados ao longo de 30 metros com uma velocidade de 4 metros por segundo. Veja que para o elevador subir tem uma tração puxando ele para cima e tem o peso total que se opõe. Já vai entrar com leis de Newton aí também. Então, como é que calcula a potência de saída do elevador? Inicialmente, vamos lembrar sempre: energia, potência vezes tempo. Au! Carlão, é muito top essa fórmula aí, viu? Que você usa. Só que potência é energia sobre tempo. Mas espera aí. Nessa questão, gente, nós temos aí uma força provocando um deslocamento. Cuidado. Essa força que está movendo o elevador é a tração, deslocando esse elevador. Você ainda lembra que energia é o trabalho? Eita, professor, trabalho é, gente, aulas 20 e 21. Lembra que eu disse que ia revisar muita coisa? Então, por que eu vou entrar nesse caso aí com trabalho, gente? Porque eu tenho uma força puxando o elevador ao longo de certa distância. Essa energia é o trabalho. Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Como a força é paralela ao deslocamento, o ângulo é zero, nem aparece o cosseno. Toda vida que a força é paralela ao deslocamento, nem precisa colocar o cosseno. Então, no lugar do E, eu vou botar o trabalho, que é F vezes D. Mas olha só, gente. Distância pelo intervalo de tempo. Isso não é velocidade? Pois é, gente. Essa fórmula você já conhecia da aula de potência, né? Toda vida que a velocidade é constante, gente,
A potência é a força que está agindo vezes a velocidade. Só que essa força aí, quem é ela? Sendo a velocidade do elevador constante, pela primeira lei de Newton, gente, essa força é a atração. Velocidade constante, forças para cima é igual a forças para baixo. Essa força, tração, é igual ao peso. E o peso é massa vezes gravidade. Então eu vou dizer que essa força, que é a tração, que é igual ao peso, vai ser... potência vai ser massa vezes gravidade, que é a força, que é o peso, vezes a velocidade. Então, gente, tudo isso é só para mostrar a você que a potência do elevador é simplesmente a massa total dele, vezes a gravidade, vezes a velocidade constante. Se você lembrava da aula de potência, toda vida que a velocidade é constante, é só multiplicar a força que move vezes a velocidade. Já podia ter feito isso direto. Massa... 1.400 kg é a massa total, a gravidade é 10 e a velocidade é 4 metros por segundo. Você percebeu que eu não estou usando os 30 metros? Pois é, impressionante, né, gente? Não precisou, porque ele entra no cálculo da velocidade. Então, substituindo os valores, 1.400 vezes 10 vezes V, a potência dá 56.000 watts. Dividindo por 1.000, eu transformo em quilowatts, as alternativas estão em quilowatts, 56 quilowatts. E a outra coisa que pediu é a corrente. Tendo a potência e a tensão, eu consigo calcular a corrente. A potência tem que entrar em watts, sistema internacional, né? 56.000 watts. A tensão foi dita no enunciado, é 220. Potência é tensão vezes corrente, né? Já que eu tenho a potência e a tensão. Isolando a corrente, P sobre U. P é 56.000, a tensão é 220. Está aí a corrente que está lá nas alternativas, 255 amperes. Questão muito interessante do Enem, revise a nossa aula 25 de potência. Alternativa correta, potência em quilowatts, 56 quilowatts, e a corrente 255. E aí, gente, gostou da questão 9? Muito interessante, eu achando bom que eu estou revisando, viu, Carlão? E vamos à nossa última questão, do Ceará, belíssima também. Os motores elétricos apresentam algumas vantagens em relação aos impulsionados por combustíveis fósseis. Para que a bateria de um determinado carro elétrico esteja completamente carregada, é necessária uma carga de 5 horas de duração, a partir de uma fonte que forneça uma potência de 2 kW. Considere que da energia transmitida por essa fonte, 80% consegue ser armazenada na bateria durante a fase de carregamento. Sabendo-se ainda que o consumo de um carro elétrico é de 1 kWh de energia para cada 6 km rodados. Ele quer saber qual é a máxima distância percorrida pelo carro em quilômetros a partir de uma bateria com carga completa. Que questão maravilhosa, né, gente? Primeira coisa que eu vou fazer é o que, gente? É ver qual é a energia elétrica total fornecida pela fonte para carregar a bateria. Lembra que o enunciado está dizendo que a potência é 2 kW e o tempo é 5 horas? É só multiplicar para dar em kWh. 2 vezes 5 está em kW e aqui está em hora. A energia que a fonte forneceu foi 10 kWh. Mas cuidado, a bateria só usa 80% disso aí. Então vamos calcular a energia armazenada na bateria, 80% desse valor. 80% de 10 é 8, né, gente? Por quê? Porque 80% é 80 sobre 100 vezes 10. E aí 800 por 100 dá 8 kWh. Essa é a energia armazenada na bateria. Foi dito que cada quilowatt-hora equivale a 6 km. Como a bateria consegue armazenar 8 kWh, vamos cruzar a nossa regrinha de 3. D vezes 1 é D, 6 vezes 8, 48 km. Que questão magnífica, letra B de bola. Antônio, eu estou conseguindo ver sua cara de felicidade, né? Tivemos uma aula para revisar muitos assuntos anteriores. Considere a aula 76 como uma revisão bacana de energia e potência, viu? Gente, se prepare agora. Temos uma sequência
de 8 aulas de circuitos elétricos, sendo que as 4 próximas são espetaculares. A gente vai mexer com a associação de resistores e medidores elétricos com muita ênfase. Abração para você. Com 1 hora de aula, me despeço hoje, tá?